O cinema começou por ser uma novidade técnica. Ninguém suspeitava de que acabaria por se converter na expressão artística mais significativa do século XX. A sua técnica é muito semelhante à da fotografia. De facto, uma câmara cinematográfica funciona basicamente como uma câmara fotográfica, mas com uma diferença básica. Não tira só uma foto de uma cena, mas uma sequência rápida de fotos, os fotogramas. No cinema sonoro, a câmara capta 24 fotogramas por segundo. A magia do cinema consiste em que, quando se projeta o filme, obtém-se a sensação de continuidade, tirando partido de um defeito do olho humano conhecido por persistência retiniana. Quando uma imagem é captada pelo olho, é fixada na retina, que envia a informação ao cérebro. Quando a imagem desaparece, continua fixa na retina durante uma fração de segundo. Ao ser projetado um novo fotograma do filme, é gravada na retina uma nova imagem, sem que, no entanto, o cérebro tenha percebido o momento da mudança. Os antigos filmes mudos eram filmados a 16 imagens por segundo. Os movimentos vêm-se acelerados, porque agora são acompanhados do som e projetados a 24 fotogramas por segundo. Aqui vemos outro exemplo do defeito que nos permite ver um filme. Este é um dos primeiros filmes realizados por Edison e a sua equipa. O filme era flexível e já tinha as 4 perfurações por cada fotograma. Edison e Dickinson inventaram o cinetoscópio, um aparelho que projeta filmes para um único observador. Em 1895, os irmãos Lumière projetaram pela primeira vez um filme em público. O aparelho, chamado cinematógrafo, funcionava simultaneamente como câmara e projetor. O filme passava de uma bobina para outra através de uma pequena janela, enquanto a luz, regulada por um obturador, projetava imagens através de uma objetiva. O êxito do cinema foi imediato. Em pouco mais de uma década, a indústria cinematográfica era uma realidade. Os conteúdos dos filmes iam desde as reportagens da vida cotidiana da época até aos documentários bélicos. História do cinema. Georges Méliès foi o primeiro grande realizador de cinema. Realizou 500 filmes. Foi o primeiro a utilizar guiões e o inventor dos primeiros truques cinematográficos. As suas obras eram um prodígio de imaginação, como esta Viagem à Lua, de 1902. A indústria do cinema expandiu-se rapidamente. Logo apareceram as primeiras produtoras e, com elas, as primeiras estrelas cinematográficas. O primeiro grande mito do cinema foi Rodolfo Valentino. Buster Keaton foi um dos mais populares cómicos do cinema mudo. Mas o maior gênio do cinema cômico foi, sem dúvida, Charles Chaplin, o Charlot. Esta foi a estreia da divina Greta Garbo. A obra que constitui o apogeu do cinema europeu da época foi o Coração de Potemkin, do realizador russo Eisenstein. Em 1927 foi exibido nos Estados Unidos o primeiro filme sonoro, O Cantor de Jazz. O novo sistema marcou uma nova etapa na história do cinema. O som era gravado numa margem da película sobre uma banda transparente. Esta banda transparente era atravessada por um raio de luz, passando por uma célula fotoelétrica. O sinal elétrico resultante era amplificado e transformado em som. Em finais dos anos 30, produziu-se outro dos mais importantes avanços técnicos do cinema, a introdução da cor. No entanto, continuaram a fazer-se grandes filmes a preto e branco. Nos anos 50, iniciou-se a época das superproduções em cinemascópio.
Era utilizada uma objetiva anamórfica que comprimia lateralmente as imagens durante a filmagem. Durante a projeção, uma objetiva idêntica ampliava a imagem no ecrã, recuperando as proporções corretas. O cinema converteu-se numa grande indústria que, para além de filmes comerciais, produziu também importantes obras de arte, da autoria de realizadores como François Truffaut, Akira Kurosawa, Francis Ford Coppola ou Louis Buñuel. O cinema que é feito atualmente pode tirar partido dos grandes avanços técnicos conseguidos no domínio da imagem e do som. Hoje em dia, existe uma gama de efeitos especiais quase ilimitada. Pode dizer-se que não há nada que imaginemos que não se possa tornar realidade num filme. O cinema exige um elevado nível de especialização e um importantíssimo trabalho de equipa. Realização de um filme. Fazer um filme é um trabalho que exige um processo muito longo e um orçamento elevado. Desde os primeiros filmes que o processo de elaboração se foi complicando com o tempo. À medida que o cinema se foi convertendo numa indústria cada vez mais importante, foi exigindo também um maior grau de planificação e orçamento. Atualmente, os meios técnicos e humanos são muito especializados. Um filme começa quando um guião é aprovado por um produtor e este decide produzi-lo. Depois, o realizador encarrega-se da rodagem do filme com os atores. Mais tarde, na sala de montagem, unem-se corretamente as cenas e, seguidamente, num estúdio, o filme é sonorizado para a sua posterior distribuição e exibição. Na rodagem, para além do realizador e dos atores, há o trabalho de um grande número de pessoas de diversas profissões que é fundamental. O tempo de rodagem varia desde poucos dias até vários anos. O ruído produzido pela claquete ao fechar serve para sincronizar o som e a imagem. Um dos elementos mais importantes dos filmes, especialmente dos de ação, é a intervenção de especialistas. São profissionais que fazem as cenas arriscadas que os atores não podem ou não se atrevem a fazer. Cada cena é normalmente rodada várias vezes. Em seguida, na montagem, escolhe-se a imagem mais conveniente, os melhores planos. Da forma como se cortam e unem os diferentes planos depende em grande medida o ritmo que o filme acabará por ter. Terminada a montagem do filme, este é sonorizado, incorporando-se os diferentes temas musicais, e quando o filme não é rodado com som direto, os atores têm de gravar os seus diálogos. Depois, os especialistas acrescentam os ruídos. Uma vez terminado o filme, fazem-se cópias destinadas à sua exibição ao público e assim começa o espetáculo.